Hora de falar de esporte e amanhã tem Santa em campo no Alfredão. A equipe recebe o Concórdia na última rodada da primeira fase do Catarinão, com a tranquilidade de quem já tem vaga garantida no mata-mata, mas sabendo que o objetivo agora é outro e uma vitória é muito importante para conquistar mais essa meta. Foi uma semana diferente, sem jogo, com mais tempo de recuperação e pós-derrota, o que não acontecia desde a primeira rodada do campeonato. Mas sem desânimo, já que o resultado em Joinville, apesar de não ideal, é considerado um contratempo normal e o time segue sendo um dos que menos perderam na competição. Perdeu menos que o Figueirense e o mesmo tanto de vezes que o Avaí, a título de comparação. E o time construiu uma situação em que essa derrota não pesou tanto assim. A gente acumulou pontos, né, que perdemos no momento que era permitido, vamos dizer assim. É lógico que nunca a gente quer perder, mas faz parte do futebol. Você tem 3 resultados, é um jogo que ou você ganha, ou você empata, ou você perde, e dessa nós perdemos, né? Foi um pouco mais dolorido pela forma que foi, mas nada é por acaso, a gente sempre aprende, né? Talvez essa derrota nos ensinou bastante coisa e nos deixa mais forte para a sequência. A situação construída com ótimos resultados nessa primeira fase permite ao Santa entrar nessa última rodada com a classificação garantida e menos pressão, o que deixa o treinador mais confortável para, de certa forma, pensar já no jogo decisivo das quartas de final. Eu acho que a gente tem que ter muito equilíbrio, assim, entender que a gente já está classificado, que o jogo mais importante da história do Santa vai ser no outro final de semana. Então a gente tem que ser muito inteligente nesse momento, para não perder jogador, para não ter jogador lesionado, para não ter jogador suspenso, para o jogo mais importante que vai ser na outra semana. É lógico que a gente quer ganhar esse final de semana, mas a gente tem que ser muito inteligente nesse momento, mas nada vai mudar daquilo que a gente sempre fez no início, a gente sempre vai jogar para frente, vai procurar ter a bola, procurar controlar o jogo na medida do possível e competir, né, como a gente sempre fez, competir do início ao fim. E isso não tem que falar da minha equipe, o próprio jogo de Joinville, nós durante 10 minutos ali, Joinville foi muito bem, mudou a história do jogo, mas mesmo assim a gente jogou até o final, ainda a gente fez um gol, quase empatou, né? E competimos até a última bola, como sempre foi. Então isso vai continuar acontecendo. Nesse espírito, inteligente, porque ficar sem alguma peça-chave para um jogo que vale tanto não seria nada bom, mas sem medo de buscar a vitória, que também é muito importante. Vencendo, o Santa garante a vice-liderança, o que daria a chance de jogar em casa também em uma eventual semifinal. Mais do que isso, pensando já na garantida fase de quartas, ficar entre os 4 primeiros da tabela é a única forma de fazer o jogo único no Alfredão. E perder ou empatar é arriscado, com Figueirense e Chapecoense a 1 pontinho de distância. O adversário da rodada tem a pior defesa da competição e só perdeu menos que o rebaixado Hercílio Luz. Também pode cair, dependendo de outros resultados, caso perca aqui. Mas na 9ª colocação também pode garantir vaga no mata-mata, dado o equilíbrio do campeonato. Vai ser, portanto, um duelo bem difícil. A gente sabe que o Concórdia é um jogo difícil, é um time muito jovem, né? Um time leve, é um time que vem motivado por jogar a Copa do Brasil e é um time que precisa ganhar o jogo para sobreviver na competição, né? Então vai ser um jogo bem difícil, como foi a competição toda, né? A gente já sabia disso do início, que a gente não ia pegar nenhum adversário fácil, né? Pelo contrário, você vê o Hercílio, que foi um time que foi rebaixado, foi um jogo difícil lá, né? Então, só para você ter uma noção do nível da competição, mas como a gente sempre fez desde o início, a gente sempre vai entrar no campo buscando a vitória, né? E competir até a última bola. Isso nós vamos continuar fazendo. Bom, para o jogo de amanhã, o trânsito na região do bairro Canoas vai ter alterações novamente, a partir de 2h30 da tarde, para acesso de torcedores e delegações. A Rua Princesa Isabel vai ter, então, o trânsito em sentido único do elevado em direção ao estádio. E a via pode ser interrompida totalmente durante a chegada da delegação e da torcida organizada da equipe visitante, caso seja preciso. A Ponte Viriato Alves Garcia também vai ter o trânsito apenas no sentido Canoas ao centro, como é de praxe. E no mesmo horário desse jogo aqui em Rio do Sul, acontecem todos os outros jogos decisivos da rodada. O Marcílio Dias recebe o Figueirense. A equipe de Itajaí está na 10ª colocação e com um bom resultado pode ainda entrar na zona de classificação. Mas também corre o risco de rebaixamento caso perca em casa. Já o Figueirense quer ficar mais bem colocado na tabela,
Hoje está em quarto com 1 ponto a menos que o Santa, 2 a menos que o Criciúma e 3 a menos que o líder. Ou seja, pode subir bem na tabela em caso de vitória, dependendo de resultados. Avaí e Criciúma é um jogo de 2 classificados, mas que importa muito para as posições na tabela. Líder e vice-líder medem forças e não querem cair. Mas em caso de vitória do Santa, por exemplo, até mesmo um empate vai deixar um deles mais para baixo. O Criciúma, nesse caso, fica atrás do Santa, independente de saldo de gols. O time que perder pode ainda ser passado por Figueirense e Chapecoense também. Caravaggio e Barra jogam em Nova Veneza e o grande objetivo do time da casa é evitar o rebaixamento. Dependendo de saldo de gols, a equipe pode passar até mesmo Barra com vitória. Em caso de tropeços, de Marcílio e Concórdia escapa com os 3 pontos. Só que o empate já decreta a queda do time de volta para a Série B. Já para o Barra está em jogo a classificação para o mata-mata. A equipe tem apenas 1 ponto a mais que 2 concorrentes que estão fora do G8. Chapecoense e Joinville fazem o duelo em Xanxerê, a Chape, para tentar ficar mais acima na tabela e garantir jogo em casa nas quartas de final, para a qual já está classificada. Nesse momento, jogaria como visitante. O Joinville, em 7º, disputa ainda uma vaga para seguir no campeonato. A equipe tem 13 pontos e já não tem risco de queda. No jogo entre Brusque e Hercílio Luz, o time da casa está na mesma situação do Jeque, exatamente com os mesmos 13 pontos e disputando ainda uma das 3 vagas ainda em aberto, mas sem medo de rebaixamento. O Hercílio cumpre tabela, já rebaixado para a Série B de 2026. Reforçando que esse jogo é importantíssimo para o Santa, a presença da torcida é muito importante e ainda tem ingressos disponíveis na geral. O tempo vai estar bom no sábado, então o pessoal pode comprar o ingresso para ir para a geral, assistir o jogo, torcer muito. E depois a diretoria acabou de anunciar que vai ter um pagodinho ali mesmo no pátio do estádio pós-jogo para a galera aproveitar, festejar e comemorar essa primeira fase aí do Santa Catarina. Eu me despeço por hoje, volto na semana que vem com o resultado desse jogo, de todos os outros e mais informações do nosso esporte. Até lá!